Você é morrinhense ou não? Morrinhos? Nascido aqui? Sim. Nasci e criado aqui. Então, família tradicional aqui também? Ou foi de fora? Sim, daqui. Pequeno, mas é daqui. Ah, tá. Então você... Família é pouca. De casa, então. Não é. Morei fora já, mas sempre aqui. Sua jornada começou em Morrinhos, estudou o colegial inteiro em Morrinhos, Sim. saiu algum dia para estudar ou não? Saí, sim. Estudei em Trindade. Ah, chegou a estudar em Trindade Uhum. e depois retornou. Sim. Fiz teologia lá em Trindade, né? Lá na MCM. De onde saiu o interesse de empreender em Morrinhos, exemplo assim, a oportunidade de empreender em Morrinhos? Cara, eu era associado, né, lá na Doutor Imóveis. Uma empresa assim que até então eu sou grato, né, cara? Foi a porta que me abriu no mercado imobiliário. Daí, um tempo bom lá, mas chegou o tempo que, como você diz, o passarinho ele quis voar, né? Aí, na mesma pegada que eu já estava do mercado imobiliário, eu tomei a decisão. Falei, cara, eu acho que eu vou sair, vou abrir um próprio escritório para me trabalhar. Quem que te apresentou o mercado imobiliário assim? O Doutor Imóveis. Dr. Móveis? Sim. Que é o Lehander? Lohander. Lohander. Então o Lohander te apresentou o mercado, ele te conhecia e falou, brother? Sim, que antes de eu trabalhar no mercado imobiliário, eu trabalhava de vendedor numa empresa de vidraçaria. Ah, tá. Eu já vinha atendendo vários construtores na época. Automaticamente ele te viu atendendo alguma coisa e falou, brother, você tem um perfil. Exato. Foi isso. E aí você aceitou o desafio? Isso. Ele falou, vamos trabalhar de corretor? Aí eu, tipo assim, falei, cara, eu não tenho experiência, como funciona? Porque aí na pegada de corretor de imóveis é só comissão, né? Uhum. Não tinha salário fixo, nada. Dá aquele medo, não tem como, né? Tem estabilidade. O medo da estabilidade ali, de você ter um garantia todo mês. Mas eu aceitei o desafio, falei, não, então vamos, bora. E fui, cara, e tô até hoje. E assim que você entrou no mercado, qual foi a principal dificuldade que você enfrentou assim, de cara, que você falou, cara, isso é uma dificuldade grande, um desafio grande é eu superar essa dificuldade? Cara, veja assim, a maior dificuldade foi mais em questão do próprio mercado em si. O próprio mercado em si que eu falo no contexto, as pessoas às vezes elas enxergam o corretor de imóveis às vezes como uma pessoa ruim. Uma questão cultural, então. A parte cultural do negócio. Porque como tem muitos corretores de imóveis que não são pessoas que trabalham na integridade, não são pessoas verdadeiras, porque acontece que tem, toda profissão tem. Então nessa área do corretor de imóveis, tem essa galera aí que não trabalha com princípios, não trabalha com verdade. Então acaba que isso afeta de maneira geral. Então eu vejo que foi essa questão, foi onde eu comecei a trabalhar em cima disso. Falei, cara, eu vou ficar aceitando isso e vou ficar parado ou vou fazer alguma coisa diferente? Foi então que eu comecei a trabalhar, fazendo o correto todo dia, fazendo o certo todo dia, agindo com total honestidade, total transparência com o meu cliente. E assim, aos poucos eu fui conquistando o mercado. Tanto é que tinha pessoas que me conheciam e começavam a ser atendidas por mim e falavam, cara, eu vou comprar de você. Eu tive pessoas, ainda tem até hoje, que eu atendi, tipo, a pessoa 3 anos, atendi a pessoa 4 anos, até ela comprar. Pra você ter ideia. E existiu algum período ou processo, etapa de um processo de vendas assim, dessa formação sua de corretor, depois da transição para imobiliária, que você errou, que você falaria assim, cara, se eu pudesse aconselhar alguém para não errar aonde eu errei, eu aconselharia. Ou Deus foi bondoso e você não teve falhas? Sim, eu acredito que foi até recente eu errei. Né? Não tem nem muito tempo assim, que eu estou me lembrando agora, que foi um episódio mais próximo. Uhum. Eu tenho vários parceiros hoje, parceiros investidores. São pessoas que constroem os imóveis em parceria com a gente tem assim, meio que... Alguns a gente tem exclusividade, outros a gente tem a prioridade na venda. E essa galera aí a gente é junto, a gente tem um grupo junto. E assim, teve um certo dia, um certo momento que eu tirei um pouco dessa galera do meu grupo. Sabe? Eu tirei um pouco dessa galera do meu grupo porque eles não são exclusivos, eles me dão prioridade. Mas eu vi que foi um erro eu ter feito isso, tanto é que eu chamei eles e conversei com eles novamente, falei, cara, eu errei. Então eu retornei eles para perto de mim, retornei eles pro grupo e eles entenderam também, falaram, não, cara, que bom que você reconheceu que você errou, sabe? Eu fui super tranquilo, falei, cara, eu errei,
Então, assim, eu errei e isso eu sentei também com o meu time e falei, cara, eu errei nisso aqui. Ó, Eu sentei tanto com os parceiros que eu tirei do grupo, quanto também com o meu grupo, que é o meu time ali, né, minha equipe, e falei, cara, eu errei nisso aqui, não foi vocês, foi eu que errei nisso aqui. E a gente alinhou tudo e a galera tá junto comigo de novo. Teve até um deles que eu achei interessante, eu liguei pra ele, né? Aí falei, cara, você tá meio nervoso comigo? Não, não tô não, tô de boa. Se eu tivesse nervoso, não tinha nem te atendido. Aí eu falei, não, por causa disso. Ele falou, não, você percebeu que orgulho não leva a lugar nenhum. Ele falou isso pra mim. Aí eu falei, realmente, você vê, o cara, ele viu isso em mim. Então, ou seja, essa imagem que eu passei. Então, assim, mas foi eu consegui, graças a Deus, eu consegui notar isso e voltar atrás, perceber que eu tinha errado nisso, né, e a gente alinhou novamente e continuou caminhando. boa, boa. E vai mais numa visão assim de ter que agregar e não dividir, né? Exatamente. Então, exatamente. assim, existem diversos tipos e níveis de relacionamento, né? Sim, sim. Então, não é necessário você ter só aquele tão intenso Aham. e nem aquele só superficial Exato. demais. Então, existem vários níveis de relacionamento que você pode, vamos colocar, se encaixar nas gavetas corretas, né? Nas pastas corretas. Então, esse aqui eu tenho um nível de relacionamento, esse Exatamente. aqui eu tenho um próximo nível, e isso que vai julgar é exatamente a pessoa, né? Exatamente. Eu tenho isso hoje. Igual eu falei, eu tenho um exemplo aí, a gente tem uma média de mais ou menos uns 20 a 25 construtores construindo em parceria com a gente hoje. Dessa galera, uma grande parte são exclusivos. O que é o exclusivo? É aquele cara que ele deixa na nossa responsabilidade 100%. Certo. E a gente garante a venda, a gente garante o resultado dele. E tem aqueles outros, vamos dizer assim, uma pequena minoria aí, que é aquele cara que ele não é só com a gente. Como ele tem relacionamento com outras pessoas na cidade, outros corretores, vamos dizer assim, ele deixa com a gente, mas deixa com outros também. Certo. E até então eu meio que estava, às vezes, querendo um pouco resistir nisso aí. Relutando. Querendo que esse cara ficasse só comigo. Aí eu percebi, cara, não é assim, não acontece, as coisas não vão acontecer do meu jeito. Então eu falei, cara, se esse cara me der a oportunidade, igual ele tem me dado a oportunidade, eu vou fazer de tudo para não vender o imóvel dele. Então a gente estreitou mais isso aí. Então, assim, eu tenho aqueles exclusivos, tenho aqueles parceiros, onde a gente junto ali em uma parceria total, em unidade, a gente tem feito o trabalho e tem conseguido vender. Uma vez ou outra a gente não consegue, mas tá tudo bem. Tá tudo bem. O importante é que o negócio flua, as coisas aconteçam e a gente consiga o quê? Tá empregando mais gente, consiga estar trazendo desenvolvimento para a cidade. Gerando também. riqueza, né? Exatamente. Gerando riqueza. Cara, eu vi um dia uma coisa que o Ricardo Martins falou e eu tomei aquilo ali como um conselho para mim. A gente estava numa mesa, então sou amigo de um ex-sócio dele, que é amigo pessoal dele também, e aí a gente tava conversando e ele falou o seguinte, falou assim, cara, se você perder um cliente, você acha que perdeu o seu cliente, aquele cliente não era seu. Se você perde, aquele cliente não é seu. Então acho que é basicamente o relacionamento com todas as áreas. Sim. Se eu perdi um parceiro, é porque aquele parceiro não é meu. Então a gente tem que fazer uma análise. Eu perdi por quê? Porque foi uma falha minha? Exato. Qual que foi o processo, qual que foi a linha do tempo que eu perdi esse cara, que eu perdi o coração, que eu perdi o acesso. Sim. Então acho que vai muito disso, sabe? E aí eu sei que, eu como pessoa, eu sei também que a exclusividade traz certos benefícios. Você ser exclusivo, você ter a lealdade, te traz benefícios. Hoje, quais são os benefícios que te trazem o cara ser exclusivo hoje da sua empresa? Assim, um parceiro exclusivo da imobiliária hoje. É uma via que eu vejo assim, é um ganha-ganha. Quando esse parceiro ele é exclusivo, eu ajudo ele com muita intensidade, muita força na questão seguinte. A gente ajuda esse parceiro exclusivo na aquisição de terrenos hoje. Por exemplo, um construtor ele vai começar a construir comigo hoje. Primeiramente, eu vou ajudar ele na aquisição de terreno, na aquisição do terreno, com a viabilidade de construir imóveis ali que vai ter um giro rápido. Porque é um negócio. Então todo negócio ele tem que ser bom. Então eu vou levar para ele o quê? Qual que é a ideia que eu vou levar para ele? Cara,
Você vai construir aqui, vamos supor, um imóvel, ou 2 imóveis, ou 4, que seja em determinado o tanto de imóvel. Eu tenho que mostrar para ele a viabilidade, o valor que a gente vai vender, a margem de lucro que ele vai ter ali dentro daquela construção, para que o negócio vai ser bom para ele, vai ser bom para mim, vai ser bom para o cliente final. Porque se ele vê que o negócio às vezes é inviável, pode acontecer de às vezes o cara colocar algum material de má qualidade, isso aí vai atrapalhar para quem? Vai atrapalhar para mim lá no final, quando eu for vender esse imóvel. Então eu olho isso tudo, eu olho a viabilidade do terreno que a gente vai comprar, que é o valor dele, primeiramente, depois o imóvel que a gente vai colocar lá dentro, seja esse imóvel aí, é um exemplo, um imóvel de ticket baixo, ticket médio, ticket alto, e depois o final, para quem que eu vou vender esse imóvel. Quem que é essa pessoa que vai adquirir esse imóvel depois. Então, em toda essa construção dessa ideia aí, eu vou ajudar ele, tanto na construção, como na compra de materiais, eu vou ajudar ele na parte de obras também. Quando eu falo ajudar, a gente meio que vai fazendo uma assessoria durante todo esse processo. A gente vai mostrando o cara o que é necessário fazer. Consultoria de gestão. Exatamente. A gente ajuda ele nessa consultoria de gestão. O que eu não faço para esse consultor hoje, o que é? Eu não vou lá e faço por ele. Eu vou mostrando para ele, cara, faz assim, faz assim, faz assim. Ah, Jair, eu tô com dúvida nisso, o que eu faço? Não, faz desse jeito, faz desse jeito. E todas essas pessoas que a gente está orientando, a gente está fazendo essa assessoria aí, fazendo essa consultoria de gestão, mostrando como que funciona os trâmites da construção civil e a viabilidade da construção no contexto geral, essa galera está prosperando. E chega um ponto que ele faz sozinho, né? Você não precisa mais acompanhar. Exato. Com o tempo e depois de um falar, período 3, 4 casas aí, ele aprende. Ele já pegou o feeling do negócio. Sim, ele sim. já sabe aonde vai correr, aonde tem uma perca significativa. Exatamente. E aí também existe uma observação de fora, né? Sim. Que o cara às vezes te faz uma observação. Ô Jair, fiz uma matemáticazinha aqui. Já aconteceu do cara te auxiliar e agregar no seu processo de gestão ou não? Exemplo, um parceiro observar algo que você não estava observando. Já aconteceu, já. Se eu tenho esse feedback, eu peço, né, o feedback também. Entendi. Eu peço esse feedback. E ele observou algo e trouxe para você. Falou assim, exato. Ó, por isso que 2 são melhores do que 1. Exatamente. Né? Às vezes, como a gente é um grupo, eu tenho esse grupo hoje, e de vez em quando a gente faz uma reunião entre esse grupo. A galera nossa de consultores hoje, eles não são concorrentes. A gente é uma unidade. A gente é junto, construindo imóveis. Em prol do benefício. Em prol do benefício. Então o que acontece? É muito legal, acho muito da hora, quando às vezes um construtor viu que um negócio está interessante, está bom, ele traz para o grupo. Ô galera, eu fiz isso aqui, tá bom, consegui economizar em X e o produto continua beleza. A gente não produz casa ruim. Pode ter umas pessoas que falam, mas essas casas, um exemplo, né? Essas casas na Minha Casa Minha Vida são ruins. Não são assim, cara. Às vezes as pessoas não estão acompanhando de perto e não estão vendo como que essas casas estão sendo construídas. Tanto é que a gente divulga hoje os nossos imóveis nas redes sociais e quando uma pessoa compra uma casa nossa na planta, a gente fala para ela, pode acompanhar. Pode acompanhar a construção. Ah, tem pedreiro na família, pode levar lá. A gente não tem medo. Porque a gente, ou seja, é transparente naquilo que a gente faz. É um material de qualidade. E a intenção é sempre entregar algo que você estava disposto a morar. Né? Exatamente. Aquela casa você está disposto a morar nela. Eu trabalho nessa metodologia hoje, sabe? A gente visa isso hoje na íntegra. Tanto é que todos os meus consultores, eles têm esse tipo de pensamento hoje. Eles trabalham nessa ideia, sabe? Fazer algo bom para entregar para o próximo. Boa. Entendeu? A gente trabalha nesse intuito hoje sempre. Então a gente sempre faz isso. Alguém teve uma ideia massa, cara, traz para o grupo. E assim, vice-versa, um com o outro, sempre na unidade ali, sempre na sintonia um com o outro, com o objetivo, né, de, claro, obter um crescimento, obter uma margem de lucro bacana, mas além de tudo isso, entregar algo bom para o nosso cliente final. Boa. E a gente sabe que existem diversos pontos e diversas fases de construção. Sim. Uma construção inicial, a gente começa pela fundação. Sim. Pela estrutura. Então a gente vem fundação, parte estrutural. Aí depois que a gente vem, então, subindo as paredes, para depois, então, vir um acabamento. E assim é as nossas vidas. Sim. Se a gente erra na parte estrutural, a gente não tem nada sólido. A gente não consegue ter uma construção sólida. Então vai ter rachaduras, vai ter
às vezes uma dilatação, Sim. às vezes até uma queda, né? Uhum. Às vezes até uma parede vai cair, Sim, por sim, conta dessa parte de fundação. sim. Esses dias a gente conversando sobre aterro, a gente Uhum. falou da importância de, às vezes, quem tem um lote que necessita de um aterro, fazer aquilo ali com planejamentos corretos Correto. para não ter um problema futuro. Futuro. E nisso eu posso trazer para minha vida pessoal, minha vida de relacionamento, meu casamento, para a criação dos meus filhos. A gente não está descartada a possibilidade de a gente errar, de nenhuma forma. Uhum. Então eu posso errar com meus filhos, posso errar com minha esposa, posso errar com colaboradores, posso errar na implementação da minha empresa. Porém, quando eu erro, na construção também funciona assim. Eu preciso desmanchar e fazer o bem feito. Às vezes o remendado Não vai ficar legal. não fica legal. E a gente passou por esse processo agora. Você subiu a montanha comigo, Sim. ficou 72 horas, então na montanha também. E é um planejamento de reestruturação do homem, Sim. de transformação de homens, né? Então, sim, o que você me fala um pouco em paralelo com reconstrução, com reparo, nisso na sua jornada, fazendo um paralelo entre construção, que você é uma autoridade, um especialista nisso, um bom gestor e tudo mais, e você foi então para a montanha, qual que é o paralelo que você tira isso aí para sua vida? Irmão, seguinte, eu fui pra montanha com a mente, vamos dizer assim, totalmente aberta. Eu fui para viver o processo, não sabia o que ia acontecer lá, mas eu sabia que tinha uma transformação para mim naquele lugar. Isso eu tinha certeza, porque até então a ideia da montanha, o conceito da montanha é esse, né? É transformar o homem. Então eu fui para lá buscar isso, né? Buscar essa transformação, buscar essa mudança. Então o que eu vejo que, em questão de tudo que eu já vivi até hoje, e trazendo para essa realidade hoje, depois que eu desci para a montanha, eu vejo que às vezes as pessoas elas ficam buscando, em determinado momento elas buscam até certo ponto, elas acham que às vezes elas estão bem, elas estão bom. O que eu falo estão bem? Às vezes ela está com a vida financeira até bacana, né? Às vezes ela está casada, a pessoa, às vezes ela tem um filho ali. Teoricamente está um pouco bom, mas ela vê que necessita, ela sente e percebe que precisa de algumas coisas serem ajustadas, ela percebe que algumas coisas precisam ser mudadas, mas ela vai levando a vida de boa porque até então está tranquilo. Principalmente quando se fala em vida financeira, que as pessoas elas acham que a vida financeira se resume no restante. Então, quando eu fui para a montanha até então, minha família estava até bem, ainda está bem, graças a Deus, mas assim, eu percebi que eu precisava de mudança. Falei, cara, eu preciso de mudança e eu vejo, eu tenho clareza que lá nessa montanha isso vai acontecer, não sei como, mas eu vou para essa montanha e eu preciso disso. E ao chegar na montanha, passando por essas 72 horas aí, eu passei por uma transformação. Não, obrigado. Eu passei por uma transformação, eu vejo, única, que eu nunca tinha passado na minha vida. Por mais que eu já tive algumas experiências com Deus, eu já tive experiências na minha caminhada, mas eu vejo assim, eu subi para a montanha uma pessoa e desci outra. Uau. Isso eu não tenho dúvida. Tanto é que ontem eu estava no treino, aí algumas pessoas lá, cara, como que é esse negócio? Você estava lá, legendários, o que é, como funciona? Eu falei, cara, é um processo, é uma ferramenta de transformação, onde que visa trazer a originalidade do homem para a sociedade onde ele vive. É isso aí. Ser um padrão de excelência, conforme o Legendário 01. Aí como que é isso? Eu falei, cara, o nosso Legendário 01 é Jesus Cristo. Cara, nossa, que massa, cara, como que funciona isso? Então as pessoas, elas estão sedentas. Elas estão sedentas por algo, mas muitas das vezes elas não sabem chegar na onde é esse algo. Elas não sabem como que elas vão. E a gente hoje, a gente é esse, vamos dizer assim, essa pessoa que leva essas pessoas a esse caminho, ao Legendário 01. Hoje eu tenho essa consciência, eu tenho essa percepção muito clara. Então, ou seja, na montanha, quando eu desci da montanha, igual eu falei, eu subi uma pessoa e desci outra. Quando eu desci da montanha, isso ficou muito claro para mim, sabe? Aquilo que até então estava me travando, medos que estavam me travando, achando que coisas assim não ia dar certo, mesmo eu com convicção. Tem coisas que eu tenho convicção,
Por isso que a fé fala que a Bíblia diz em Romanos 11:1 que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se vê. É isso aí. Então, às vezes, as pessoas, elas querem ver para poder acreditar. Mas a fé é uma convicção, é uma certeza lá no seu interior. Às vezes as pessoas elas não veem, às vezes eu não vejo, mas eu tenho convicção. Então eu tenho coisas que eu tenho convicção. Queria dar o passo, mas o medo estava me segurando, o medo estava me travando. Até mesmo em questão assim de dar uma palavra para uma pessoa, conversar com uma pessoa. Porque ontem eu também fui num determinado lugar, conversando com uma pessoa, a pessoa com um semblante triste, a pessoa meio para baixo. Eu falei para ele, cara, você tá com semblante triste, você tá cansado. Eu não, tô cansado. Eu falei, cara, você tá cansado fisicamente e espiritualmente, seu semblante está triste. Ele, não, eu tô, cara. Eu peguei no ombro dele e falei, cara, conta comigo, eu tô com você. Se você precisar, cara, eu tô com você aqui. Aí assim, na hora eu vi que ele deu uma balada. Falei, cara, você tem meu número, você sabe onde eu fico, pode contar comigo, eu tô aqui para te ajudar. Então eu vejo que isso é o que o Legendário 01 ele tem nos ensinado. E depois da montanha isso ficou muito mais claro para mim, porque até então às vezes a gente fica olhando tanto para nós mesmos, no sentido, minhas coisas. A empresa, negócios, isso é muito bom, é muito importante, mas o mais importante, além de tudo, eu vejo que são pessoas, servir pessoas, ajudar pessoas a sair dos lugares onde elas estão e levar elas para um lugar melhor que é Jesus Cristo. Uau, boa. E na montanha, assim, a gente que passa, são diversos pontos que você está na vida real aqui. Uhum. Você está na montanha diária. Então, na sua subida diária, tem certos pontos que você vai passar aqui, que você vai começar a lembrar do que você passou lá. Uhum. Então, assim, você passa aqui e você fala, cara, qual que foi a lição que eu tirei quando eu estava nessa situação lá na montanha? Então, sim, isso me ajudou bastante, sabe? Me ajuda até hoje. São lições que eu trouxe para minha vida, para o meu relacionamento, para os meus filhos. Então, assim, me agrega muito. Qual foi o ponto que você, a virada de chave sua, assim, na montanha? O que você sentiu no coração, assim, que preencheu, que você falou, cara, é isso que eu preciso voltar, com essa convicção? Família. A área familiar. A área familiar. A área familiar. Porque assim, até então, antes de eu ir para a montanha, eu era um cara que eu estava na família, mas não estava 100% presente na família. E a montanha ela me trouxe isso, essa originalidade do homem posicionado na família que ele vive e que ele é o sacerdote do lar. Então a montanha ela me trouxe isso, que o homem ele tem essa função, ele tem esse papel de ser o homem da casa, de trazer o direcionamento no seu lar, de trazer a segurança no seu lar, de trazer a segurança na sua esposa, de trazer a segurança no seu filho e de dar destino na sua casa. Uau! Isso foi algo que mexeu comigo e que eu vi que eu não estava sendo esse homem posicionado. Eu notei isso, eu não estava sendo esse homem posicionado. E a gente aprende esses conceitos, esse princípio fundamental na montanha, que é a família é o lugar mais importante das nossas vidas. Por isso que quando eu entendi que o legendário, ser um legendário hoje é viver em família, é ser uma união, uma unidade, em amor, isso foi o que mais assim, me impactou. Então, cara, eu cheguei e já percebi, na verdade eu já percebi que eu precisava mudar lá e já vim com essa intenção, já falei, cara, acabou. Essa mentalidade velha aí acabou, não existe mais. Então eu me posicionei já de imediato, como esposo, como pai, como sacerdote do meu lar, um homem que ora em casa, um homem que chama para ler a palavra em casa, que compartilha ideias, que sonha junto, que projeta junto. Isso tem que partir do homem, tem que partir do homem. Porque eu estava até conversando com uma pessoa também, inclusive uma mulher, ela trabalha com aconselhamento de mulheres. Eu falando com ela sobre isso, né, que os homens eles não têm assumido o seu papel, tanto em casa como na sociedade. E as mulheres têm feito isso. E sabe o que ela falou para mim? Ela falou assim, Jair, você não imagina o tanto que as mulheres estão cansadas por causa disso. Ela falou desse jeito para mim. Ela falou, você não imagina. Porque elas têm assumido papéis
que é do homem assumir. Isso é Total. uma atitude do homem. O homem, esse papel de sacerdote, de patriarca, ele é do homem. De dar direção ao lar, de trazer princípios para o lar. Esse papel é do homem para casa. De trazer segurança no lar, na esposa, nos filhos. Esse é o papel do homem. E muitas das vezes os homens hoje em dia, eles não têm assumido esse papel. Eles não têm sido homens posicionados em minha sociedade. Uau. E assim, Jairo, se você pudesse me falar, quem que é o Jairo hoje? O Jairo 70-858. Isso aí. Cara, pra gente entender um pouco do Jairo hoje, a gente vai ter que voltar um pouquinho aí no passado. Apesar que é a coisa assim que eu não... Não é que eu não gosto de falar, eu só acho relevante falar quando é para edificar outras pessoas, que é para poder ajudar outras pessoas, até mesmo influenciar outras pessoas para o sentido positivo. E volto a dizer, ontem eu conversando com um rapaz novamente, um rapaz de 18 anos, eu trocando ideia com ele, até mesmo ele me perguntando sobre o legendário. Falei para ele, falei, cara, quantos anos você tem? 18? Falei, cara, olha só, eu tenho 30. Mas se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje com 18, às vezes algumas coisas seriam diferentes. Porém, eu vejo que Deus ele fez eu passar por tudo o que eu passei para mim poder falar para vocês hoje com 18 para não errar onde eu errei. Falei isso para ele ontem. Então hoje, eu, Jairo, com 30 anos de idade, essa história que até então é bacana hoje, é pai, esposo, tenho uma empresa, é construtor civil, eu presto assessoria para outros construtores na área da construção civil. Eu trabalho com mentoria também, igual meus associados lá, que são os meus colaboradores, eu sou mentores deles também. Eu trabalho para que eles cresçam, para que eles alcancem os sonhos deles. Eu incentivo eles a crescer cada dia mais. Então eu faço isso, eu faço transferência de riqueza. Eu tento ser um transbordo na vida de todas as pessoas que estão à minha volta, transbordar aquilo que há de bom. Então essa história ela começou um pouco mais atrás. Eu tinha mais ou menos aí aproximadamente 12 anos, 13 anos de idade, eu já comecei a beber, eu já comecei a fumar. Com 13 anos de idade eu já comecei a fumar maconha. Com 14 anos de idade, só para você ter uma ideia, é um rapaz muito novo. Com 14 anos de idade, eu comecei a cheirar cocaína. Com 15, 16 anos de idade ali, eu já cometia crimes, já fumava maconha, já cheirava cocaína. Aos 16 anos de idade, eu conheci o crack, que é uma das drogas hoje que praticamente ela vicia em 12 segundos. A pessoa que usa o crack, em 12 segundos ela está viciada. E várias pessoas, elas entraram no crack hoje e não conseguiram sair. Elas estão afundadas, perderam tudo na vida que elas conquistaram pelo crack. Então ali com os meus 16, 17 anos de idade, até os 18 praticamente aí, eu fiquei nessa vida minha, né, de droga, de crime, cometi alguns crimes durante a caminhada, assalto, roubo de carro, roubo de moto. Então chegou um determinado momento da minha vida, de tanto sofrimento, que eu percebi, falei, cara, eu preciso mudar de vida. Essa vida que está aqui para mim não funciona. Passando na beira da morte algumas vezes, então eu percebi, falei, cara, eu preciso mudar de vida. Tive apoio da família, sim, isso foi algo fundamental na minha vida. A família sempre me ajudou e sempre me apoiou, eu sou grato à minha família por causa disso. Então, Já não ter desistido. não Né? desistiu. Minha família não desistiu de mim, minha mãe não desistiu de mim. Então eu tive esses momentos de várias dificuldades, minha família sempre esteve comigo. Só para você ter uma ideia, eu tive 7 internações em casa de operação. Tive 7 internações. Momentos bons, momentos ruins, momentos bons, momentos ruins. Tive várias recaídas durante a minha jornada. E até então, em uma dessas minhas recaídas, eu já era maior de idade. Em uma dessas recaídas minhas que eu tive, eu acabei cometendo um novo crime. Nessa época eu já conhecia minha esposa também, a gente estava namorando. Então, acabou que eu fui preso. E nesse período que eu cheguei na cadeia, sendo réu primário, que quando eu era de menor era só detido e liberado, não tinha uma punição. Uhum. Eu cheguei na cadeia e foi onde que realmente assim eu tive aquele processo de metanoia, sabe? Falei, cara, ou eu mudo de verdade a minha vida, ou isso aqui vai ser o que está preparado para mim sempre.
ou pior do que isso aqui. Deu choque de realidade. Deu choque de realidade. Foi na cadeia, sabe? Onde eu vi aquele cenário, todas aquelas pessoas ali, uma grande parte da galera não está preocupado, está passando tempo, não quer mudança de vida. Alguns poucos querem de fato uma mudança de vida que está ali dentro. A maioria não tem interesse. A galera tá lá e já está pensando em sair e fazer errado de novo. E o que eu olhava aqui e pensava, cara, se o cara está aqui preso, pensando em fazer coisa errada, a hora que ele sair, ele vai voltar, ele vai pro caixão. Ele vai morrer. Eu percebi e falei, cara, isso aqui não é pra mim. Eu não aceito isso na minha vida mais. Então eu tomei uma decisão aquele dia. Falei, cara, eu não aceito mais coisa errada na minha vida. Eu não aceito mais coisa errada na minha vida. A partir de hoje eu vou fazer só o que é certo. E a partir de hoje eu vou dar sempre o melhor de mim. Você pode errar, mas vai errar tentando fazer o certo. Sim, eu não vou buscar o erro. É. Eu não vou buscar o erro. Um exemplo, se eu sei que roubar isso aqui é errado, cara, eu não vou fazer isso. Eu não vou buscar o erro. Entendeu? Uhum. Se eu errar, por exemplo, se eu errar, eu cometi um erro. Mas foi buscando acertar. Exatamente. Exatamente. Não é um erro Totalmente intencional. Não. Isso aí é a diferença. É a diferença. Cara, eu tive várias e várias oportunidades de errar intencional. Eu me lembro assim, só contando um pequeno episódio, uma vez que um cara me pagou a mais. Ele me pagou a mais, eu peguei o dinheiro, aí eu contei e falei, uai, cara, tem dinheiro passando aqui. Eu liguei pra ele, ô fulano, você me passou um dinheiro a mais. Não passei não. Falei, passou. Não passei não, tá certo. Falei, cara, passou, seu dinheiro tá aqui, eu tô vendo, contei que você me passou a mais. Eu acho que era coisa de R$30. Eu fui lá nele e devolvi o dinheiro pra ele, cara. Tipo assim, poderia ficar pra mim, cara. Isso é um exercício falando que você tem domínio de si próprio, né? Acho que é legal esse exercício, porque você tá falando assim, ó, quem manda em mim é realmente eu. Eu tenho um domínio sobre mim. Acho que isso aí também se faz com quem tem disciplinas, né? Sim. Quem é uma pessoa muito disciplinada, ela pode fazer com jejum, com exercícios. Então, quem começa uma jornada e termina essa jornada, termina um desafio, ele sempre vai buscar isso, né? A gente vê que o cara tem domínio sobre as ações. Sim. Isso é importante, porque aquele cara que procrastina, você sempre está sabendo que ele está jogando para frente. Então, assim, às vezes ele não tem domínio de si próprio. O Bispo JB fala algo bem interessante, que ele fala o seguinte, quem não governa a si mesmo não está preparado para governar nada. Então a primeira coisa que você precisa é governar a si mesmo. Exatamente. Passei o período lá, na cadeia, né? Um período. Saí nessa pegada, nesse objetivo. Tá sempre fazendo certo, não tá buscando fazer o errado, né? Dando sempre o melhor de mim. E comecei a caminhada, cara, dia após dia, dia após dia, dia após dia. Não buscar agradar as pessoas por tapinha nas costas. Eu dava o meu melhor, cara, assim como eu até hoje. Eu dava o meu melhor todos os dias, dando o meu melhor para o meu próximo, servindo mesmo. Tinha coisas que até então nem era para mim fazer, cara, mas eu ia lá e fazia assim mesmo, dando o meu melhor, servindo pessoas, dando o meu melhor, servindo pessoas. Automaticamente as coisas elas começaram a acontecer na minha vida, porque eu entendi uma coisa que é bíblico também isso. Planta bem, que automaticamente vai vir um tempo da colheita e ela vai ser boa. Eu entendi isso. Então hoje eu sou focado no plantio, cara. Eu olho muito bem as minhas sementes. E eu busco sempre jogar e plantar sementes boas. Nas vidas das pessoas, onde quer que eu esteja, no ambiente que eu estou. Foquei nisso. Por quê? O plantio, ele é pessoal de cada um. A pessoa escolhe se ela vai plantar bem ou não. Mas quando você planta, a colheita é obrigatória sua. Então eu entendi essa realidade. E, cara, então se eu quero colher coisas boas amanhã, eu tenho que começar a plantar coisas boas hoje. Então assim eu fui plantando coisas boas, dia após dia, dia após dia. Nesse período a minha namorada, ela não me deixou, ela ficou firme comigo, que até então é minha esposa hoje. Ela ficou firme comigo, ela me apoiou, ela me ajudou e me ajuda muito até hoje. E as coisas elas foram fluindo na minha vida, as coisas elas foram acontecendo. Eu fui me tornando profissional. Aí foi quando eu até então entrei no mercado imobiliário.
Passei por algumas outras empresas como vendedor também. Aí eu entrei no mercado imobiliário sempre nessa pegada, cara, sempre nessa pegada. E uma coisa que eu não perco o objetivo, não perco o foco. Todos os meses eu volto lá na casa de recuperação onde eu fui ajudado. Igual eu estava lá quinta-feira agora. Então, assim, eu tô bem hoje, graças a Deus, tô casado, tenho empresa, mas eu não perco as minhas raízes. Eu sei de onde Deus me tirou. Então, por isso que hoje eu volto lá na casa de recuperação, eu ajudo aquelas pessoas que estão lá com aconselhamento, com abraço, e eu corto cabelo, é um hobby, né? Não é minha profissão, eu corto cabelo, então eu volto lá, eu corto o cabelo da galera, eu deixo eles preparados para o dia da visita, para que no dia da visita eles estejam apresentáveis. Então, o meu objetivo de voltar lá é voltar para servir, é uma posição de gratidão que eu tenho também, aquele lugar que me ajudou, sabe? Eu tenho isso hoje, é uma missão que eu tenho, de voltar e ajudar aquelas pessoas, para que elas saiam de lá e não voltam ao errado de novo. Elas veem que realmente, se elas viverem o processo da castração, se elas de fato buscar aquilo que está proposto lá, que é Jesus Cristo, elas podem se mudar de vida, elas podem transformar a vida delas e se tornar outra pessoa. Boa, boa. Jair, assim, entre todas as coisas, qual que é a sua visão hoje, o seu aspecto? Você tem uma projeção do futuro que mudou depois da montanha? Exemplo, sim, você tinha um significado da vida e um objetivo final. E aí você foi para a montanha e existiu um recalculando rota, por Sim. exemplo. Ou não, você teve mais convicção para onde você estava indo? Boa. Na verdade, eu tive mais convicção para onde eu estava indo. Mas teve algumas coisas que elas estavam até então paradas, eu digo. Elas estavam paradas. Principalmente em relação ao meu propósito. Quando eu falo propósito, é aquilo que Deus tem para mim. Sabe? Porque assim, beleza, eu sou casado, eu tenho um pai, eu tenho esposa, eu tenho a empresa, mas tem um propósito em Deus muito maior do que isso. Então, essa questão desse propósito em Deus, que é ajudar as pessoas, servir pessoas e trazer o reino, e manifestar o reino de Deus, isso aí estava meio parado. Estava, vamos dizer assim, estava quieto. E a montanha, ela me trouxe isso de volta. Que até mesmo o relacionamento ali, o relacionamento real com Jesus, o relacionamento real com o Espírito Santo, em poder ser sensível a ouvir a voz dele, em saber que aquilo que a gente está fazendo no nosso dia a dia, tudo tem uma relação com o propósito que Deus tem para nós. Então, assim, a montanha, ela me trouxe esse ar, essa chama, vamos dizer assim, essa chama, sabe? Que arde hoje, que tem propósito de ajudar as outras pessoas. E assim como você teve uma jornada de desintoxicação de novos hábitos e tudo mais, eu acho que você já tem essa experiência. Sim. E aí eu queria um conselho para as pessoas que sobem a montanha, voltam então com essa vontade de mudança, porque existe diversos pontos, ainda mais quando a gente vê, exemplo, algumas mentorias de coach, que é muito bom. Então a pessoa volta realmente com um novo significado, volta com a chave virada. Às vezes num simples culto que ela vai do dia a dia, aquele culto é a virada de chave que ela precisava, então ela volta com ânimo maior para casa. Esses são os poderes de palavras. Palavras, quando são direcionadas, e elas são direcionadas a partir do momento que Deus quer que você vá de encontro com essas palavras, ela tem um poder de ativação enorme dentro de qualquer pessoa. E qual que é o processo de manutenção para você sempre ter o foco naquilo inicialmente? Porque precisou de uma disciplina sua, Sim. precisou de uma dedicação. Tinha dia que você pensava em voltar, tinha dia que não pensava, tinha dia que você não acordava bem. É normal de todo mundo. Oh, cara, não acordei bem hoje, acordei desanimado, acordei achando que o negócio tá ruim mesmo. E assim, é normal isso. Qual que foi o exercício que você veio praticando para você se tornar vencedor nessa batalha? Princípios. Princípios, cara. Eu vejo que hoje, no contexto geral, para a pessoa ela conseguir sair do lugar de onde ela está, para ela ir para onde ela sonha, ela tem que estabelecer princípios na vida dela.
Princípios nada mais é, nada menos é do que fundamentos. Ela tem que ter princípios na vida dela ao qual ela não abre mão de maneira nenhuma. Esses princípios eles têm que ser inegociáveis. Vou dar um exemplo aqui. Lá na empresa a gente tem 5 princípios hoje. A gente estabeleceu esses 5 princípios ao qual a gente não quebra e não abre mão. Tudo que vai contra um desses princípios automaticamente é um não. E é sem cogitação nenhuma. Ah, pode ser um negócio de ganhar 100 mil reais. Cara, feriu o princípio? Não. Tipo assim, eu não quero nem saber o que é ou do que se trata. Se feriu o princípio, é ou não. Inclusive, a gente sempre tira a foto de mão fechada lá na empresa. Igual o Legendário, eu achei muito da hora. O Legendário tirar foto de mão fechada. Lá na empresa a gente já tem um hábito de tirar foto também com a mão fechada por causa dos 5 princípios. É uma maneira da gente estar sempre lembrando e estar sempre fortalecendo e firmando os 5 princípios que a gente tem, que são eles: relacionamento, empatia, legitimidade, desenvolvimento e a ética. Aí eu vou te explicar os 5 deles nos dedos. Relacionamento. Por que ele está aqui, no menor dedo? Porque ele é o único que chega onde nada chega. Então, se você for coçar seu ouvido, você vai com o dedinho. Ou seja, ele leva você em lugares que esses outros não levam. Que é o network, que é o relacionamento. Empatia. Por que empatia está aqui? Porque é o dedo da aliança. Se você não aprender a se colocar no lugar do outro para você fazer bons negócios, você não consegue fazer. Você faz bom negócio quando você se coloca no lugar do outro. Ou seja, cara, aquele negócio, ele é bom, mas ele é bom para mim? Entendeu? É uma linha de raciocínio que a gente sempre faz, né? Ó, quando eu vou vender, quando são 2 sócios, né? Eu te vendo pelo mesmo preço que eu aceito você me pagar pela minha parte. Exatamente. Né? Eu acho que quando é desse jeito, funciona. Tá apto a fazer negócio. Tá apto a fazer negócio. Por isso que eu tenho uma galera de investidores. Que eu levo negócio para eles que eu pegaria para mim. Eu levo bons negócios para eles porque o negócio ele é bom para mim. Eu não levo um negócio só para mim ganhar dinheiro. A comissão, né? Exato, só para mim ganhar dinheiro na comissão. Quando eu estou fazendo aquisição de terreno, às vezes a gente faz aquisição de terreno, vários terrenos juntos, eu coloco uma galera lá dentro. Cara, o negócio ele é bom por quê? Porque se fosse bom eu pegava tudo, mas eu não dou conta de pegar tudo, então eu levo para a galera, porque o negócio ele é bom. Então a gente pratica o princípio da empatia, que é o dedo da aliança. Desenvolvimento. Por que o desenvolvimento está aqui? Desenvolvimento não, desculpa. Legitimidade. Por que a legitimidade está aqui? Porque ele é o maior dedo de todos. Então, assim, na vida das pessoas ou na empresa, em qualquer lugar, tem que ter legitimidade, que é aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro. Por isso que ele está acima de todo mundo aqui, ó, que é a legitimidade, que é o que é correto. Desenvolvimento é o dedo que aponta para frente, né? Então a gente tem esse desenvolvimento aqui, porque a gente está sempre apontando para frente, sempre. Porque se a gente não tiver em desenvolvimento constante, buscando aprendizado, buscando crescimento, vai chegar um momento que acha que está bom e estaciona. E a ética é o único dedo que fica de frente com todo mundo. Então por isso que a ética é esse aqui. Então a ética ela está de frente com todo mundo aqui, para as coisas aqui fluir de maneira correta, de maneira íntegra, né? E que todos esses outros princípios aqui eles andem alinhados um com o outro. Então a gente tem esses 5 princípios lá hoje. Boa. E assim, nada mais é do que você colocar limites, né? Exato. Você colocar limites, saber até onde você vai. Saber, se eu for atrás dessa mesa, ela vai contribuir ou ela vai me ajudar a não voltar aos velhos hábitos? Exatamente. Se eu andar com essa pessoa, ela vai contribuir ou ela vai me ajudar a não ter de novo os velhos hábitos? Exatamente. Então, assim, eu acho que tudo são os limites que você cerca. Uhum. Os limites. E outra coisa que também eu acho que é fundamental é a prestação de contas. Sim. Você ter pessoas a quem você prestar contas. Uhum. Então, hoje você tem essas pessoas também com quem você presta conta, ou como que funciona isso? Tenho sim. Uma dessas pessoas que a gente presta conta, que eu falo assim, é a minha esposa, né? No sentido que ela é uma sócia minha lá da empresa também. Ela é dona como eu. A gente fundou a Angular Imóveis juntos.
A gente começou só nós dois, vamos dizer. Certo. A gente começou só nós dois. Uma empresa familiar. Sim. Então, assim, tudo que acontece, toda decisão que a gente vai tomar, primeiro a gente senta e conversa. Eu sento com ela primeiro, pra gente ver alguma coisa, tomar uma decisão. Depois eu sento em equipe. Eu sento com o time. Porque o time lá anda junto. O time, se ele crescer, ele cresce junto. Se um errar, todos erraram. A gente trabalha desse jeito. Não existe ninguém melhor do que ninguém lá dentro hoje. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos trabalham numa mesma sintonia de proporcionar o melhor, tanto para nossos clientes, para os nossos investidores, para o time, e é um ajudando o outro. Lá é um ajudando o outro. Sempre sim, a gente trabalha nesse foco, nesse objetivo sempre. Então a gente vive nessa sintonia. Um ligado no outro, um ajudando o outro a crescer aqui. Ah, eu preciso de ajuda, um ajuda. Cara, um ajudando o outro e não cobra, ninguém cobra por isso lá dentro. Ah, eu te ajudei a fechar um negócio bom, cara, que bom. Isso aí, tá crescendo. Ajudei o outro a fechar, e assim, eles entenderam e eles trabalham dessa maneira hoje. Certo. Você conseguiu introduzir uma cultura diferente. Cultura diferente. E você já teve, hoje um desafio de todo empresário é mão de obra, né? Sim. Mão de obra qualificada. Hoje você tem problema com mão de obra qualificada ou não? Cara, ainda tem. Ainda tem um pouco, digo... Pelo tamanho da demanda, Sim, por exemplo. exato. Principalmente na questão das obras, né? Na questão das obras, mão de obra em questão das obras, construção civil. A gente ainda tem um pouquinho ainda de dificuldade de achar mão de obra, as pessoas que são corretas, que entregam ali o que ela te promete. A gente tem. Eu mesmo já tive prejuízo já na construção civil. Precisamos de mais legendários na construção civil. Precisamos de legendário. É isso aí. É isso aí, sabe? Já tive prejuízo já na construção civil já. Eu já construí e não ganhei nada. A mão de obra ela me feriu. Entendi. Ainda é um gargalo ainda para o crescimento. Pro crescimento. Correto. Então a gente é bom pensar nisso, né? Sim. Transformar isso. Eu acredito muito naquilo que fala, que você é a resposta daquilo que você critica. Uhum. Então você faz parte da resposta daquilo que você está Sim. criticando. Você está criticando a política, você faz parte dessa resposta. Exato. Você está criticando, às vezes, a falha na mão de obra na construção civil, a gente faz parte dessa solução também para o meio. É o que você me perguntou lá atrás, qual que era a minha dificuldade. Era a questão de ver os corretores agindo de maneira errada no mercado. Você foi parte da resposta. Eu fui parte da resposta. Eu comecei a formar corretores diferentes, que não precisa de mentir para o cliente para fechar negócio. Seja honesto, seja íntegro, transparente, verdadeiro nas suas palavras. Porque a verdade ela é uma só, ela é uma verdade hoje, amanhã, daqui 6 meses, daqui 1 ano. Pronto. Então a gente não precisa ficar mentindo para ninguém, a gente não faz isso para fechar negócio com ninguém. Então a gente pratica a verdade todos os dias e fecha negócio. E a gente conversou, você entrou na história, Uhum. que é uma história de impacto. Sim. Como diz, a estrutura da nossa série é essa, né? Uhum. É um lema de todo legendário, histórias dignas de serem contadas. Uhum. Aqueles homens que sobem a montanha, eles voltam e vão ter histórias dignas de serem contadas. Então, assim como a sua história, é uma história digna de ser contada. Só que você não me falou, eu queria que você me falasse agora de forma direta, em poucas palavras, quem é o Jairo de hoje? Cara, o Jairo de hoje é uma pessoa transformada, ama a família, ama ajudar pessoas, ama o time que está perto e que ama Jesus Cristo e que busca e vai buscar todos os dias ardentemente seguir aquilo que o Legendário 01 ensinou e pôr isso em prática. Uau. Se você pudesse hoje dar um conselho, para qual grupo de pessoas você daria esse conselho e qual seria o conselho? Para qual grupo? Isso é grande, hein? Uma galera grande. Eu daria um conselho para homens. Vou falar de grupo homens, que isso aí vou entrar na galera aí, investidores, Solteiros, casados, pessoas que às vezes estão nos vícios ainda, que às vezes vão ouvir a gente. Eu daria conselho para os homens. Eu diria para eles o seguinte, que o homem de verdade não é só a questão de ser macho. O homem de verdade é um homem posicionado em Deus, que ama sua família, um homem que
busca em Deus o propósito, porque eu vejo hoje que muitas pessoas elas estão vivendo sem ter o propósito claro, mas homens que querem buscar esse propósito, que decidem viver o propósito que Deus tem preparado para cada um, e que busquem a transformação através do Legendário 01, porque hoje em dia tem muitas pessoas que estão tristes, mas porque às vezes elas não querem pagar o preço e viver o processo para serem transformadas. Elas não querem pagar o preço. Mas para que a pessoa seja transformada, experimente o bom de Deus, experimente o agradável em Deus e viva a perfeita vontade de Deus, elas têm que viver o processo da transformação, que é só por meio do Legendário 01. E tem coisas que estão sob o nosso domínio e tem coisas que estão fora sob o nosso domínio. Quando você falou em semeadura, a parte de semear é responsabilidade minha, mas a parte de colher, eu vou depender de fatores que não estão na minha mão. A gente viu no Rio Grande do Sul agora, Sim. inundações, que a gente perdeu a semeadura. Verdade. A gente não chegou na etapa da colheita, mas aquilo ali não está sob meu domínio. Então, a gente tem que aprender a viver nisso, que a gente faz a nossa parte, porém, para a gente chegar no processo final, esse processo final tem algumas etapas que está fora do nosso domínio. E nisso, quem está sob o domínio dessas coisas é o Legendário número 1. Então, assim, a gente tem algo soberano que ele está acima de todas as coisas, ele tem um domínio sobre todas as coisas. A gente tem que saber isso. E se ele permitiu, é porque tem uma colheita extraordinária lá na frente. A vida é feita de ciclos e tentativas. Então, se não é porque deu errado hoje, que amanhã não possa dar. A gente está apto a trabalhar todos os dias e buscar isso. E uma coisa que eu aprendi, e que muita gente planta pensando na colheita, só que colheita também é trabalho, brother. É verdade. Colheita não é receber o fruto, colheita é muito trabalho. Colheita é desafio, colheita é apreensão. Por quê? Porque você está com a colheita ali, você está torcendo, no começo você orou para chover, para sua semente germinar. Na colheita você está orando para não chover, para a máquina rodar. Então, 100% do homem do campo é a dependência de Deus. A gente no campo, a gente 100% dependendo de Deus, está pedindo ajuda para Ele. Se você planta, está pedindo a Ele para chover. Se você está colhendo, está pedindo para Ele segurar um pouquinho a chuva, para o maquinário rodar, para você acabar a colheita. Então, a todo momento, a gente no campo tem essa dependência de Deus. E isso, às vezes, nos ajuda, né? E lá na montanha, assim como todas as coisas, a gente entende muito mais isso. Tem coisa que está sob o seu domínio, Exato. Tem coisa que não está sob o seu domínio. Demais. Resta nada no chão e bora, senhores. Ligeiro, ligeiro, né? Ligeiro. Mais, então, quanto mais rápido, mais rápido. É isso aí. Então a gente busca isso. Foi uma honra ter você aqui, velho. Quero falar que, assim como a gente iniciou a conversa falando sobre níveis de relacionamento, acredito que a gente está em outro nível, que esse é um nível de relacionamento entre legendários. Só quem é legendário vai conhecer esse nível de relacionamento. É verdade. Então tem alguns que vão ter portes, tem outros que vão ter um tempo, mas o nível entre legendários existe um novo nível de relacionamento. É para isso que a gente faz legendários. As 3 letrinhas que a gente usa que fala AU, que é AHU, é um novo nível de amor, um novo nível de honra e um novo nível de unidade. Então a gente está apto a sair daqui e caminhar aqui. Então é para isso que a gente faz legendários, é uma honra te receber. Estou aqui para falar isso, declarar diante de todos aqui que você pode contar com a minha casa, com a minha família. Nós estamos para lutar juntos, estamos para dividir o peso e chegar então na nossa montanha de cada dia. E além de tudo, proporcionar uma vida melhor, um relacionamento melhor para as nossas famílias. É para isso. Família não se deixa para trás. Não se deixa para trás. Então é isso aí. Então a gente vai buscar e logicamente, agregando cada família. Então obrigado mais uma vez pelo carinho, pela atenção sua, pelo esse tempo dedicado e você poder estar aqui comigo, tá bom? Show. Tamo junto. Satisfação, meu mano. Igualmente.